Amigas e amigos, não existe nada mais imoral do que o falso moralismo. E falso moralismo é a moeda de troca, a moeda corrente aí no processo dos golpistas, nessa crise que eles chamam de crise política, que na verdade é uma crise econômica, uma crise estrutural, uma crise do sistema que gera esses impasses e eles se utilizam desses métodos para romper esses impasses. O método da mentira, da manipulação, da violência, né, do rompimento da institucionalidade democrática, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí. E o falso moralismo é o caos de tudo isso, é a base de tudo isso, essa pregação corrupção, corrupção, corrupção. A Globo escalou seus apresentadores, os seus colunistas, comentaristas. A Globo que é o carro-chefe desse processo, todo o cartel midiático faz isso, na verdade, mas é a Globo que lidera esta matilha, né? Como todo bando existe aí o chefe. E não há dúvida de que esse cartel midiático, esse cartel mafioso tem um chefe que é o Grupo Globo. E eles comentam dão uma determinada notícia, em seguida vem um comentário de falso moralismo. Agora estão dizendo, tem e-mails, tem extratos bancários, tem documentos, né? Não é isso aí que os acusados estão dizendo, que os acusados dizem, vocês acusam provas. Cadê a prova? Cadê a comprovação do que vocês estão falando? Não essas pantomimas que a gente está vendo aí, claramente delações de cartas marcadas, delações viciadas nas negociatas lá do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato. Ou seja, o falso moralismo entra exatamente aí. É fácil desmentir, desmascarar o falso moralismo. Esses da Globo, então, isso é um descaramento, da Globo e da mídia em geral, é um descaramento muito grande. É óbvio, é só parar e pensar 30 segundos que a gente chega a essa conclusão. Mas se tem os e-mails, os extratos bancários, os documentos, por que não apresentam isso? Não é mais lógico e evidente primeiro apresentar o que eles têm para depois acusar? Ou funciona assim agora? Acusa, depois vão procurar as provas. Vão apresentar. Se tem, por que não apresentam? Como dizem os apresentadores, comentaristas, editorialistas aí do Grupo Globo e da mídia de uma maneira geral. Olha aí que vigarice, que picaretagem, falso moralismo. Isso é imoral. Isso que nós estamos vendo, na verdade, agora é a repetição de casos passados. Eu quero mostrar aqui para vocês este livro, que chama Ameaça Vermelha, do historiador Hélio Silva, o Plano Cohen, que foi um plano que eles forjaram, a direita forjou para dar o golpe de 37, que seria um levante comunista, justificando o golpe que eles deram, para justificar, na verdade, o golpe que eles deram em 37. Vai ter um levante comunista, para a gente prevenir o levante comunista, vamos fazer aqui um golpe de Estado. Aquele ambiente contaminado de ascensão do nazifascismo, quando o governo do Getúlio Vargas, o governo da Revolução de 30, pendeu para o lado do fascismo. Depois nós tivemos, no golpe de 64, uma repetição de uma outra pantomima, de uma outra grande armação, que foi o udenismo, que também está aqui neste livro que eu quero mostrar para vocês. É a UDN e o udenismo, que é da professora Maria Vitória Mesquita Benevides, que mostra aqui como que a UDN foi montando o clima golpista logo depois da redemocratização do país, em 1945, que chegou ao golpe de 64. O que nós estamos vendo agora, na verdade, com esse negócio da Odebrecht, essas delações forjadas, esse teatro que eles montaram aí de falso moralismo, é a repetição dessas duas questões aqui para justificar o golpe. Aquilo que eu disse, na crise eles procuram romper os impasses com os métodos deles. O que nós estamos vendo é uma concentração de udenismo gráfico e eletrônico. A mídia, lá na época da UDN, tinha o que eles chamavam de UDN gráfica, que era a mídia, os jornais, a UDN fardada, os militares, e a UDN política, que era o Carlos Lacerda, que liderava aquele processo golpista do ponto de vista político. Aqui a gente está vendo tudo isso concentrado na Globo e no cartel midiático, o udenismo eletrônico e gráfico também, que tem os jornais. Ou seja, essas delações viciadas, de cartas marcadas, uma coisa tão artificial, tão descarada, claramente coisa manipulada, como fizeram esse plano Cohen de 37, como fez o processo udenista que resultou no golpe de 64. A Lava Jato é um partido único com esse objetivo, claramente criado aí pela Globo, pelo sistema dos golpistas, o partido único aí do golpe, substituindo o colapso do sistema político deles, o sistema partidário deles. É a saída que eles acharam para dar condução política para o processo do golpe. É isso, É um bando, enfim, como todo bando tem o seu chefe.
A Globo é o chefe de tudo, desse bando. A Globo comanda a batuta. Basta ver aí as capas das revistonas desse final de semana, seguindo a batuta da Globo. A Globo escalou o Merval Pereira para fazer acusações pesadas contra o PT, contra o Lula, dizendo que não tinha projeto, não tinha nada de ideologia, tinha somente vício da corrupção. Olha aí, calúnias, falso moralismo. Isso aí é o lixo. O Merval é o porta-voz da alta direção da Globo. A Globo escalou ele para comandar a batuta. E vem Alexandre Garcia, vem outros, Tamir Leitão, Sardenberg e tantos outros aí. E o restante da mídia, da matilha, desse cartel, desta máfia, pregando esse falso moralismo. Tem aí os mantras deles, dizendo que o PT aprimorou a corrupção. O Emílio Odebrecht pegou eles no pulo, dizendo, olha, isso há 30 anos que tem. Aí o que eles estão dizendo agora? Não, mas o PT aprimorou. Isso, olha que mentira. Com base em quê? Cadê a comprovação disso? Eu sempre falei aqui, sempre mostrei aqui essa história, a tecnologia do Caixa 2, como surgiu, quem montou e quem se utilizou disso. E vem dizer que foi o PT que aprimorou. Isso é manipulação, isso é canalice. Isso aí é falso moralismo, é imoral esse tipo de atitude. É lógico que eles vão tentar jogar isso nas costas do PT, da esquerda, do Lula, sobretudo. Isso é mais ou menos óbvio dentro desse raciocínio evidente, esse raciocínio elementar de que a direita procura a saída para os seus impasses criando esse ambiente, se utilizando da hipocrisia do falso moralismo. Alguém tem que pagar a conta, tem que pagar o pato. Senão seria a destruição deles, o fim deles, se eles fossem democráticos, patrióticos, se eles fossem decentes, podemos dizer assim, e jogasse o jogo dentro do que se pode estabelecer das regras da civilidade, eles desapareceriam. Eles não têm civilidade, não têm urbanismo, não têm espírito coletivo, o sentimento de que pertence a um povo, a uma nação. É um mundo à parte, é o mundo deles, da maracutaia, da roubalheira, da corrupção. É o mundo da Lava Jato, é o mundo da Globo, é o mundo da direita. Aí a Folha saiu hoje aí com essa... Porque a Folha é importante, eu sempre falo aqui da Folha, que a Folha ela sempre dá o tom da coisa. Saiu aí com um editorial tentando justificar toda a omissão da mídia nessa questão, dizendo, a mídia sabia, mas não tinha comprovação. Diz, uma coisa é constatar, outra coisa é ter testemunhos sólidos que possibilitam a gente afirmar que tem. Agora tem testemunhos sólidos. E olha, e o relatório do senador José Paulo Bisol, por acaso não tem solidez? Tem muito mais do que essas acusações de hoje, muito mais. Convido vocês, quem puder, quem tiver oportunidade, a consultar o relatório Bisol. E agora vem com essa falácia da Folha, no editorial da Folha, e fecha o editorial dizendo que é preciso fazer a tal da reforma política. Olha aí onde eles querem chegar. A reforma política é isso, é para tirar todo mundo de cena, botar algo novo. Criar um outro sistema político. Essa que é a moral da história, a síntese da coisa. Está no editorial da Folha hoje. E eles se acercam de todo tipo de manobras, de mentiras. Agora pegaram também essa questão do porto lá de Cuba. Estão batendo nisso porque querem chegar no BNDES. Olha aí. Pode observar que é isso. O Emílio Odebrecht dizendo, não tínhamos interesse também, o BNDES não tinha. Conversa fiada. Um grupo do tamanho da Odebrecht não teria interesse numa obra daquele porte. Eu estive lá em Havana, em Cuba, e verifiquei isso muito de perto, uma obra gigantesca, e a Odebrecht dizendo que não tem interesse nesta operação. Olha aí o canto da sereia, a malandragem, a combinação de bastidor, e outras coisas. O papel da justiça eleitoral, por exemplo. Cadê a justiça eleitoral nessa confusão toda? Houve prestação de contas. A justiça eleitoral existe para fiscalizar as contas das campanhas eleitorais. Cadê a justiça eleitoral? E aí, tudo o que eles dizem, na verdade, o resumo de tudo, se a gente for espremer, apurar e tal, seria a intermediação de negócios, Teria o pagamento lá, uma doação para a campanha eleitoral, não se sabe se legal ou ilegal, porque não tem. Eles falam que é ilegal, mas não tem comprovação disso. Em troca de obras aqui, obras ali. Ora, o capitalismo funciona assim. Nos Estados Unidos existem 4 grandes agências para fazer exatamente o que a Odebrecht fala que fez. E lá é legalizado. Assim é o capitalismo. Se querem acabar com isso, acabem com o capitalismo.
E aí vem, isso vai alimentando aí todo tipo de lixo, né? Esses bolsonaristas, esse Diogo Mainardi, essa turma do antagonista. O Diogo Mainardi pego em flagrante. Eu cantei a bola aqui, não tenho vocação para a pitonisa nem para Nostradamus, mas eu cantei a bola. É tão evidente que eles têm negociatas, negócios obscuros, né, que acabou se confirmando rapidamente o que eu falei aqui há poucos dias. Ou seja, e alimenta também esse discurso aí de esgoto, né, de Marco Antônio Villa, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, a linguagem de esgoto que a mídia dá uma sofisticada e joga na boca desses lixos aí, né, para fazer essa linguagem de esgoto que eles fazem aí. Uma coisa simples, lógica e elementar para elucidar tudo isso seria rastrear o dinheiro. Simples assim, bastaria isso. De onde surgiu, para onde foi, em todas as denúncias. Agora alguém vai fazer isso? Alguém fez? Ganha um doce quem acertar a resposta. Bastaria isso. O resto é proselitismo, politicagem, é udenismo, é golpismo. Muito obrigado pela atenção, um abraço, divulgue Outro Lado da Notícia, até a próxima.